Shalom a todos, Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês, para o nosso breve comentário da Parashá esta semana. Continuamos em Números, a Parashá é Pinchas, Finéias, essa seria a tradução em português, número 25, 10 a 31. Haftará vai ser o primeiro livro de Reis, do 18, 46 ao 19, 21. E para a leitura da Nova Aliança vamos ter três opções: Mateus 26, do 1 ao 30, ou Lucas 22, do 1 ao 20, ou o versículo de Hebreus 15, 28. Para achar que está na prática dividida em duas partes bem claras, bem definidas. A primeira parte é o censo, é a contagem dos homens para ver como é cada uma das suas tribos, a dimensão, o tamanho, a importância de cada tribo, porque isso vai determinar depois, quando entrarem na Terra Prometida, o tamanho também da herança, do território que cada tribo vai receber. E realmente, quando vemos como as tribos se distribuíram mais tarde dentro de Israel, tem tribos que receberam mais território e outras que receberam um território bem mais pequeno, de acordo com sua importância. Mas o conceito básico deste censo, que é muito interessante porque na prática está se fazendo a divisão da terra antes de chegar a ela. E é uma coisa que nós vemos também todo ao longo da caminhada pelo deserto. Muito do que é realizado no deserto é na prática, tendo à vista que em algum momento, ali na frente, vai se chegar à Terra Prometida. Uma série de leis, por exemplo, sobre agricultura, quando obviamente ali no deserto o povo de Israel não está fazendo nenhum tipo de agricultura. Mas está claro que no dia de amanhã, lá na frente, na Terra Prometida, eles vão fazer agricultura. E as leis de como cultivar a terra já estão sendo preparadas e administradas muito antes de chegar lá. E acontece com a mesma coisa com a divisão das terras. E alguém me pergunta, peraí, como é que eles estão dividindo um território que nem chegaram lá ainda? Não é deles ainda, não conquistaram ainda. No campo espiritual a mensagem é muito simples. Você deve ir se preparando ainda antes de chegar à Terra Prometida. Você deve estudar as leis que vão reger a tua vida chegando lá. Você deve se preparar espiritualmente como administrar materialmente a tua vida quando você estiver já na Terra Prometida. Essa é basicamente a mensagem. E a segunda parte, não menos importante, explica sobre as festas principais e qual é o tipo de sacrifícios que deve se fazer, como observar essas festas. Já seja Pesach, já seja Shavuot, elas estão definidas claramente nas suas datas e, o que é mais importante, naquele momento, quais são os rituais e os sacrifícios que devem ser efetuados em cada uma das festas. E como já comentamos muitas vezes, todo o sistema ritual que é implantado perante o povo de Israel no deserto e que vai ser implementado, vai ser levado para frente, não apenas no tabernáculo, mas nos templos de Jerusalém, ele tem uma função de educação ritual. Porque para todos os povos naquela época, chegar a Deus era um processo que deveria ser organizado, sistematizado, através dos sacerdotes, através dos sacrifícios. Porque, e como já comentei muitas vezes, tudo é válido dentro de um contexto social e cultural naquela época.
O problema está quando muitos povos, e não apenas o povo judeu, esquece que o ritual era um sistema de chegar a Deus, é um sistema de educação, de preparação, mas não é o mais importante. A fé é o mais importante. E o nosso caro amigo Shulam, como já comentamos aqui muitas vezes, utilizou essa frase, que eu considero uma frase-chave até hoje. A religião é a maior inimiga da fé. Não é que a religião seja a maior inimiga da fé. O problema está na religiosidade, no culto automático, no culto que é uma instituição mais importante que a própria fé. Em qualquer religião, quando tudo vira automático, é muito mais difícil chegar a Deus, porque ficam preocupados de como fazer o ritual corretamente. Não há coisa mais absurda no judaísmo ortodoxo de hoje em dia de querer levantar novamente o templo para levantar sacrifícios de animais no templo. Já deveríamos ter aprendido faz tempo que a comunicação com o Ser Supremo já não é feita através de sacrifícios de animais. Isso era bom para aquelas tribos, para o conceito primitivo, que através do sacrifício do animal e queimando ele, chegava então o sacrifício a Deus. Assim não foram ensinados. Mas depois do sacrifício supremo, a fé está em você. A pergunta é muito simples. Quem está mais se comunicando ou tentando chegar a Deus? O Papa lá no Vaticano ou Madre Teresa? O Macedo, o René Terranova, ou todos aqueles outros que têm toda uma sistemática de culto? Ou aquela pessoa que está lá no seu cantinho, humildemente, orando a Deus? É mais importante todo o culto ostentoso e bonito? Ou é mais importante o missionário que está lá no meio da África? Quem está realmente mais perto do Ser Supremo? E essa, na prática, é a pergunta que eu deixo para vocês neste Shabbat. Shabbat Shalom a todos.